Comunicação é profissão de playboy? Não, isso daqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Salve, salve, meus queridos. Reinaldo Deltreje está na área, o Rei da Ator. Um quadro para falar sobre comunicação, marketing, jornalismo, publicidade e da minha profissão, redação publicitária. Se inscreve no meu canal que aqui vai ter bastante conteúdo falando sobre tudo, sem papas na língua, porque não faz parte da minha linha editorial ter papas na língua. Primeiramente, se você não tem grana para arcar com uma profissão digna e com salário decente, fecha a sua empresa, vai virar CLT. Partindo desse princípio, eu vi um vídeo do Ryan Santos falando que quando ele trabalhava no esporte interativo, as pessoas ganhavam mil e poucos reais, né? Parece que jornalismo, a comunicação como um todo, é algo um pouco, como eu posso dizer, um pouco glamuroso demais de trabalhar com a área. Pode ser até arrogante solicitar algo a mais do que minimamente ter um contrato de trabalho CLT, que hoje em dia a gente vê uma pejotização absurda das coisas e que infelizmente isso não pode acontecer. A gente não tem uma classe unida e com a inteligência artificial, com a modernização das coisas, as pessoas estão desprezando cada vez mais a nossa profissão. E por que eu falo isso? Eu lembro que uma vez tinha uma estagiária, que eram duas estagiárias, que elas faziam um trabalho de assistente de gestores de conta, e ofereceram um contrato PJ para elas para ganhar R$ 1.000. E na reunião, ela fazia parte do meu squad, eu falei sobre isso, como era um absurdo aquilo, de uma pessoa que não fazia parte do quadro social da maioria das pessoas, da realidade social do nosso país, falando que na época dela ela estudava em São Paulo, ganhava R$ 500. Por que eu falo isso? Porque muita gente que vive no seu mundinho de faz de conta, seu mundinho de condomínios, acredita que as pessoas têm que aceitar salários medíocres e não criticar a nossa profissão. Ah, é a realidade da profissão, foda-se. Não, não é a realidade da profissão. Não é a realidade da profissão você ir contra toda a legislação trabalhista e querer pejotizar tudo no mundo de publicidade e fazer com que as pessoas trabalhem em horário comercial. Não, não é a realidade. Isso não é a realidade. Quando eu falo isso, eu não estou sendo contra quem é patrão, quem é chefe e tudo mais. Eu acho que é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria patrão, seria chefe, teria uma empresa, eu também teria, todo mundo teria. Não é fácil. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que existem os direitos trabalhistas, existem as coisas que são feitas para resguardar a gente. Porque a verdade é a seguinte, se não existissem direitos trabalhistas, o salário mínimo seria menor. E quando eu falo esse tipo de coisa, parece que, esquerdista, marxista, o caralho, eu tenho consciência de classe. Eu sei que a minha classe é da esquerda, e da esquerda eu vou defender as pessoas que estão ao meu lado e as pessoas de direita mais conservadoras, que são empresários e tudo mais, também vai ter consciência de classe dele e tudo bem. Mas o problema é, com o governo Bolsonaro, não estou falando de bolsonarista, de ideologia e tudo mais, as pessoas que estavam enrustidas em muitas coisas, tipo, uma delas era um respeito trabalhista, outra coisa preconceito, essas coisas passaram a não ser mais enrustida. Tipo, foda-se, sou, sou escroto mesmo, sou machista mesmo, sou homofóbico mesmo, sou preconceituoso com o nordestino e trabalhador tudo vagabundo. A gente começou a ver muitos filhos da puta aparecendo aí no dia a dia, nos rios da vida, falando como se o trabalhador fosse vagabundo. Eu já vi uma coisa de pessoa comparando usar o WhatsApp como exploração do pobre, e é uma falta de consciência de classe tão grande que chega a me dar arrepio. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu não faço parte das pessoas que são playboys, que têm grana. Por exemplo, vejo muito estagiário em tantas agências, tantos lugares que eu trabalhei, às vezes o cara ganha um quarto que eu ganho e tá lá com o carrão zero. Aí o playboyzão tá lá com o carro zero, tá lá trabalhando. E o problema não é a pessoa ser rica, ter grana e tudo mais. Também queria ter grana. Pô, quem não queria? Sem hipocrisia, queria que meu papai tivesse me dado um carro, assim que eu tinha carta, que eles tivessem condições para manter, mas infelizmente não é realidade. Apesar de meus pais terem me dado muita coisa boa, muita condição para estudo, tudo mais, não foi o caso. Mas o fato
é que as pessoas vivem um conto de fadas que acham que, a pessoa não vai ver daquele dinheiro. Tipo, vou lá pagar 2.000 conto ali pra aquele filho da puta, ele que se foda. O pai dele que ajuda ele. Ou ele tira dinheiro de outro lugar. Tem lugar que não deixa você nem fazer freela, tá? Freela, eu tenho dois lados da moeda sobre o freela, falando sobre isso. Eu já fiz muito freela. Eu ganhava mais dinheiro no freela do que no trabalho CLT. Só que aí nessa época também eu dava aula por um cursinho, foi na época que estourou minha crise de pânico, mas eu digo que era também minha época de ouro da criatividade. Se cheguei a um ponto de ir para São Paulo, que eu tive até uma proposta de uma agência de São Paulo na época, ir para São Paulo ser grande foi nessa época, antes de estourar. Eu estava até negociando quando eu comecei a ter crise do pânico. Essa é uma das coisas que eu não tive coragem de voltar atrás e falar, cara, já pensou eu ganhando um Cannes? Pessoas que eram mais jovens do que eu conseguiram isso. E eu tenho um pouquinho de, cara, decepção, tá ligado? Porque eu sei que eu sou talentoso, eu sou estudioso, eu corro atrás dos meus corres, sabe? Eu sou uma pessoa que poderia ter alcançado um, algo maior. Não que eu desrespeite os lugares que estou, que também acredito que a gente está onde deve estar. Mas o fato é o seguinte, a gente tem que ter a porra de um salário digno. Quando eu entrei no meu trampo agora e eu vi que tinha plano dentário, tinha Gympass, que eu vou pegar ainda, que eu não vou precisar pagar academia, tinha 40, 50% de desconto em pós, essas coisas, que tinha quase pagamento integral do plano, do convênio médico, que o horário de almoço é o horário que eu quiser, que ninguém fique enchendo o saco para ver se eu tô fazendo exatamente as mesmas coisas, que eu não tô sendo vigiado o tempo todo de trabalho, essas coisas. Eu me senti estranho. Tipo assim, não que seja um alto salário, coisas do tipo, que a gente sabe que infelizmente a nossa realidade, principalmente interior, não é das melhores. Eu sempre trabalhei em agência, tá, gente? Agência de marketing digital, agência de publicidade. E, cara, o que acontece nesse mercado, com 2 semanas trabalhando em empresa, eu vejo que eu tô num ciclo de giro tão grande que eu tô precisando melhorar. E eu acho que meu cérebro chegou a ser corroído, tá ligado? Tipo, corroído de pessoas, um turnover absurdo, pessoas ganhando salário baixíssimos, que sem condição de ter um carro, essas coisas, sem ter um mínimo de qualidade de vida, e parece que virou natural. Lembrando que não estou criticando a agência, não estou criticando nada. É os modelos de trabalho, as pessoas vão se adaptando. Mas eu entendo porque não tem pessoas tão maduras. Até tem uma ou outra, tá? Mas a maioria são crianças, jovens, muitas vezes playboy, porque o universo de agência não dá a possibilidade da pessoa ter uma vida decente. Eu acho que é isso mesmo. Não dá condições para uma vida decente. A pressão exagerada, salários baixos e tudo isso misturado com um ambiente cool, tá ligado? Eu fui no posto sexta-feira e teve um banco que ele estava oferecendo. Eu vi um VR no valor de R$ 2.000. Falei, caramba, mas eu já tinha sido contratado. Falei, cara, eu poderia tentar pleitear essa vaga. Tem muita coisa que eu sei fazer, né? Eram R$ 2.000. Eu vi três pessoas que já trabalharam comigo no universo de agência lá. E, tipo, elas estavam vestidas todo formais e tal, me cumprimentaram, pá. Aí eu fiquei só pensando no valor do VR. Elas trabalham nesse banco. O valor do VR, R$ 2.000, pagamento de escola, essas coisas. Eu fico pensando como a gente normalizou uma profissão que precisa de muito estudo, precisa de muito trabalho. Ser essa porra. Queria entender quando que foi isso. Sou talentoso, sou trabalhador, sou honesto. Mas eu faço parte também das pessoas que normalizaram essa escassez absurda no nosso universo. Então, sim, eu sou um dos culpados por isso. Trabalho desde 2011 em agência, acostumei com salários baixos, aumentos baixos também, mudar de trampo porque a minha cabeça estava estourando e não necessariamente para ganhar mais.
aceitei muita pressão e eu faço parte disso, cara. Faço parte por 14 bons anos dessa merda. E eu sinto muito pra você que é jovem. Eu sinto muito mesmo de fazer parte disso, desse ciclo de, sei lá, de aceitar essa merda. Desculpa, de coração. É isso. Infelizmente, nossa profissão é sim de playboy, mas dá pra gente ir mudando aos poucos, beleza? Acredito na mudança, assim como eu espero que você não aceite nada que seja medíocre. Valeu? Tamo junto.